Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário para celebrarmos juntos a festa do amor, da doação, Jesus na Eucaristia. Nós queremos acolher também os grupos que estão inscritos na peregrinação de hoje, da paróquia de Aljustrel, de Beja, da paróquia de Matosinhos, no Porto, outras do Porto, que é a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, Espinho, e paróquia Vilar do Paraíso. Acolhemos também a todos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação. Para melhor celebrarmos esta Eucaristia, diante do altar do Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, passados 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé e fiz-me acompanhar também de Tito. Eu subi para lá de acordo com uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios numa reunião particular com os principais dirigentes para me assegurar de não correr ou não ter corrido em vão. Viram então que me estava confiada a evangelização dos que não eram judeus, como a Pedro, a dos que eram judeus. De facto, aquele que exercer em Pedro a sua ação em ordem ao apostolado entre os judeus, tinha exercido em mim em ordem aos gentios. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas,
ao reconhecerem a graça que me fora concedida, estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de acordo. Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus. Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres, o que eu procurei pôr em prática com grande diligência. Mas quando Pedro veio a Antioquia, opus-me a ele abertamente, porque era digno de censura. De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois deles chegarem, retirava-se e mantinha-se à parte, com receio dos partidários da circuncisão. Com ele começaram a dissimular também os outros judeus, de tal modo que até Barnabé se deixou arrastar pela sua dissimulação. Quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos: Se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus? Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que sempre vem em nosso auxílio para ajudar-nos a caminhar a cada vez mais com perseverança e amor e procurar com certeza fazer a vontade do Senhor. Acabamos de escutar mais uma vez esse evangelho no qual Jesus vai ensinar os seus discípulos e a nós a oração mais importante, a oração do Pai Nosso, como nós assim mesmo chamamos. Pai Nosso, nós o chamamos porque com certeza também consideramos sermos filhos de Deus. Quando se trata de oração, temos que ter a consciência de que podemos orar em qualquer momento e lugar. Porque a oração deve partir, em primeiro lugar, da nossa intimidade com Deus, mesmo que haja, com certeza, lugares apropriados e dedicados à oração, como a igreja, onde tem o Santíssimo Sacramento, um oratório, e outros lugares que são ali escolhidos e determinados para a oração. Mas a oração que, segundo Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, era um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Se é um trato de amizade, então nós podemos falar com Deus, encontrarmos com Ele em qualquer momento e em lugar onde nós estivermos. Agora, é importante podermos ver esse pedido importante que vimos nesse Evangelho. Os discípulos viram Jesus rezar, e também os discípulos de João, também sentiram essa necessidade. Senhor, ensina-nos a orar. E esse também deve ser um pedido que devemos fazer sempre a Jesus, porque muitas vezes também não sabemos como orar. Há tantos crentes que não sabem rezar, não é? E com isto é necessário ter uma consciência de que a oração não é apenas um cumprimento, não é, de uma obrigação que nós temos que fazer. Rezar, temos sim a obrigação, mas a nossa oração tem que ser desse encontro de intimidade com Deus, que possa permitir uma mudança na vida. Se a nossa oração como encontro com Deus não muda nada, significa que a minha oração ainda não chegou ao cerne daquilo que é para ser. Ainda não alcançamos o nosso objetivo. Não quer dizer, não significa que não vamos mais errar, que não vamos mais cair nas tentações. É o contrário. No entanto, é diferente, porque sabemos e temos a certeza e a confiança de que o Senhor está conosco. E que, se eu confio nele, deposito nele a minha confiança e a minha esperança, sei que o Senhor vai me atender segundo a sua vontade.
Não podemos tratar da nossa oração com Deus como um negócio, de querer, pedir a Deus algo para depois devolvê-lo em troca. A troca que nós devemos oferecer a Deus é uma vida segundo a sua vontade. É o que Deus quer. Sede santos, como eu sou santo. Fazer a vontade de Deus. E no Evangelho que acabamos de escutar, a vontade de Deus é que nós nos sentimos filhos. Será que realmente eu me sinto filho de Deus? Irmão de Jesus? Fazer parte dessa família sagrada? Ou ainda considero-me como apenas alguém, mesmo que me ache filho de Deus, mas ainda tenho muito medo de Deus? Não é para ter medo de Deus. Deus nos ama. Deus quer que nós o tratamos como um verdadeiro pai que ama e que acolhe seus filhos. Deus educa como pai. Então, esse convite é especial para fazermos sempre ao Senhor. Ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar os seus discípulos também que a oração tem que ser nesse aspecto filial. Jesus muda, dá uma tonalidade da oração diferente. Jesus faz uma característica nova, fazer com que, quando nós chamamos Deus de Pai, entra agora uma nova dinâmica, como eu acabei de dizer, de uma filiação adotiva verdadeira. Sentirmos verdadeiramente filhos de Deus. E confiar nele como uma criança confia no seu pai e na sua mãe. E Jesus assim nos ensina. E além de ensinar-nos a pedir a Deus o pão de cada dia, que é tão importante para a nossa subsistência, e tantos outros pedidos que o Senhor nos fala, mas termina o Evangelho para que nós possamos não esquecer que temos que aprender a perdoar. Perdoa os nossos pecados, como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Eis aqui a tarefa mais difícil, porque é fácil chamar Deus de Pai, é fácil fazer os outros pedidos, mas perdoar aqueles que nos ofenderam não é fácil. Porém, meus irmãos, não é difícil, no sentido, não é impossível, perdão. Não é fácil, mas não é impossível, porque Deus nos dá a graça de oferecer esse perdão. Mas é necessário que nós nos coloquemos à disposição de Deus. Deixamos que Ele modere o nosso coração, as nossas atitudes, a maneira que nós devemos viver para poder agradar a Deus. Tudo nós sabemos que exige um sacrifício. As nossas escolhas exigem sacrifício, exigem renúncia. E se nós queremos que Deus nos perdoe, e se nós queremos ser verdadeiramente filhos de Deus, Ele pede e exige que nós perdoemos, para poder também alcançar esse perdão. E dentro do perdão, nessa dinâmica do Evangelho que acabamos de escutar, vemos essa primeira leitura, um grande exemplo que São Paulo também vai nos dar. São Paulo conta para nós essa experiência na nova comunidade cristã, mas lembra-nos de uma coisa fundamental que muitas vezes temos esquecido: a correção fraterna. Não sabemos mais fazer uma correção fraterna aos irmãos. Geralmente, quando vamos querer corrigir alguém, nós já vamos com uma tonalidade de condenação, uma tonalidade de agressividade, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. São Paulo, nesta leitura primeira, vemos que ele não está contente com a atitude nem mesmo de São Pedro, que não está a viver coerentemente o Evangelho pregado, porque quando está com uns era de um jeito, quando estava com outros era de outra maneira. E para viver o Evangelho é importante aderir ao essencial, Cristo Jesus e a sua verdade. Não podemos viver uma vida cristã na mentira. Não podemos viver na aparência. Tem que haver uma concordância, tem que haver algo que vai dizer: eu vivo segundo a verdade do Evangelho. Então, tem que haver essa coerência entre o Evangelho
e a nossa vida. Aquilo que tem que vencer sempre na nossa vida é a verdade e o bem. É isso que está a serviço do reino de Deus. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor mais uma vez que ensine-nos a orar, como Ele ensinou seus primeiros discípulos. Que nos sintamos verdadeiramente filhos do Pai e agimos no cotidiano como deve ser. Ser filho de Deus é sinônimo de viver na verdade, é sinônimo de viver com humildade, com confiança e a serviço do bem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, agradecemos a Deus. Temos bodas para celebrar, para agradecer. Então, queremos convidar aqueles que hoje celebram suas bodas, boda de prata, 25 anos de vida matrimonial, rezar com eles para que continuem perseverantes, continue a viver o mesmo compromisso que um dia assumiram diante do altar do Senhor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Trocar, a mulher coloca ou não coloca? O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então desejo a todos vós muitos parabéns, que Nossa Senhora os cubra com seu manto, que vocês possam a cada dia renovar esse sim que um dia fizeram diante do Senhor. Muitos parabéns. Deus abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Irmãos, estando Jesus em oração, os discípulos pediram-lhe que ensinasse a rezar. Então, do coração do Filho de Deus nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sempre com muita fé e esperança. Senhor, ensina-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja com fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovadora da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz
É possível sermos todos irmãos? Oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança que lhes dê dia após dia o mais necessário para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Por todos aqueles que, entre perigos e ameaças, expõem o Evangelho a cristãos e a não cristãos, para que o Senhor esteja com eles e lhes dê ânimo, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pelos leigos cristãos que todos os anos são chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é a Igreja, para que saibam que Deus não quer desempregados, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pai do céu, que nos convidas a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, que sois a fonte e meta da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pode sentar-se. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele, a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo,
estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Dom José Ornelas e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Como hoje escutamos no Evangelho, passamos agora nesse momento pedindo ao Senhor que nos ensine a orar, como ensinou aos seus discípulos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Portai-vos de um modo digno da vocação à qual fostes chamados, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Com toda a humildade, doçura e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, esforçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Há um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos, porque todos comemos do mesmo
cresçamos em tudo para Cristo, nossa cabeça. Porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em Ti, Senhor. Portai-vos do modo digno da vocação a qual fostes chamados, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em Ti, Senhor.
sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Nosso Redentor, é desde sempre o vosso nome. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que o recebemos, ele que vive e reina pelo século dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, mais uma vez, agradeço a vossa presença como peregrinos neste santuário. Agradecer também àqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Desejo a todos uma boa continuação de peregrinação nesse dia de feriado aqui em Portugal. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.